E os novos intermediários da Samsung já estão entre nós, a linha 7, com Galaxy A07 de mais baixo custo e Galaxy A17. Será que esses dois carinhas aqui são intermediários bons, entregam excelente custo-benefício ou é só firula? É isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje. E bom, rapaziada, é o seguinte, a Samsung lançou essa nova linha aí, né, para suceder a linha 6, né, que tinha o A06, A16, A36, A56 e no futuro, agora, o 7 vai substituir ele, né, assim como no ano que vem vai ser a linha 8. Mas basicamente o A07 aqui, ele é de mais baixo custo, está na casa dos R$700, eu sempre vou deixar o menor preço dele e dos outros modelos aí na descrição para vocês conferirem, então dá uma olhada lá, 100% confiável, esse link vai sendo atualizado, e ele traz novidades não tão gritantes assim, mas consideráveis. Ele traz agora, ó, 6 anos de atualizações Android. O design dele é um pouquinho diferente perante o A06, né? Ele tem materiais um pouco melhores, né? Vai ter um novo processador com mais performance, esse tipo de coisa, mas nada muito diferente assim do que a gente tinha visto antes, né? Mudou pouca coisa, já que essa linha aqui ela não é tão vendida assim, já que a maioria das pessoas preferem comprar a linha A17, que é um pouquinho superior e traz, né, um processador, uma performance um pouco melhor. Aqui ele também traz uma proteção IP54, né? Tem o design também com materiais levemente superiores, câmera de 50 megapixels mais avançadinha e tal, esse tipo de coisa, né? Vai ter comparativo entre esses dois também, mas o foco mesmo vai ser na unboxing, ó, lacradinho aqui da Samsung, pra gente ver todos os acessórios e coisas que vêm. Quer dizer, o que vem aqui? Provavelmente poucas coisas, né? Mas é basicamente isso, vamos conferir. O Galaxy A17 ele tá custando na casa de uns 1.100, já dá para você encontrar 1.050, né? O que torna uma opção mais interessante, né? Para quem não prioriza o básico do básico igual o A07, um pouquinho acima, mas ele ainda assim continua sendo bem básico, né? Mas ele já vai servir um pouco melhor para quem prioriza um pouco mais. Então, agora deixa seu like e vamos lá para o unboxing. E começando aqui com o Galaxy A07, que é o aparelho mais barato dessa linha da Samsung, tá? O mais básico, que na verdade não é tão barato assim, mas pelo que ele entrega tá ok, né? Lembrando que a gente tem que considerar o aparelho na sua respectiva categoria para poder comparar, tá? Então é um celular de entrada sim. Caixinha mais básica aqui, ó, focando no novo design, mas ela continua bem básica, ó. Na parte de trás não tem nada, só esse branco aqui. Aqui fala da indústria, Anatel. E aqui sim a gente tem algumas informações. E olha só que interessante, essa daqui é a versão com 4 GB, ou seja, a mais barata de todas. Mas eu recomendo, se você tiver um pouquinho a mais de dinheiro para gastar, pega a versão com 8 GB de RAM, que vai valer mais a pena. 4 GB de RAM hoje seria o mínimo do mínimo para o Android travar, para o Android não travar, né? Rodar sem engasgos aí. Então, é recomendável que você pegue a versão de 8, que eu também vou deixar aí embaixo para vocês. E detalhe, que essa versão aqui ela é apenas 4G, tá? Não existe uma versão 5G, pelo menos aqui não no Brasil, né? Do A07. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, tá certo que a gente consegue abrir sem precisar de faca, né? Mas eu sempre gosto de usar o jeito tradicional, ó. Passa aqui, beleza? Vamos tirar aqui, ó. Focando na proteção IP54, tela infinita. Ah, aqui tem algumas coisas interessantes. Octa-core, como eu falei, 6 anos de atualizações Android, tá? Vamos tirar para ver esse novo visual dele. É a primeira vez que eu tô mexendo em um aparelho assim, tá? Vamos ver se ele realmente é bonitão. Ó! Achei bonito! 2 câmeras ali. Antigamente a linha A tinha apenas uma lente, né? Mas não adianta nada ter apenas uma... Quer dizer, não adianta nada ter um monte de lente e não fazer o trabalho bom, né? Eu prefiro um celular que tem uma lente apenas e faz o trabalho bom, como por exemplo os Pixels mais antigos, né? Olha, demorou para ligar, hein? Segurei e demorou. E ó, aqui na parte lateral é um aparelho assim, básico do básico, mas que já supra a necessidade de muitos, tá? Tem entrada para cartão de memória, aquela gaveta híbrida, né? Deixando aqui de lado rapidamente, vamos terminar de ver que não tem muita coisa. Tem um manual, um carregador simples, tá? De 15 watts. E o cabo USB tipo C, vamos ver se é nas duas pontas. Não, é USB-C em uma ponta e USB-A em outra, né? Pelo menos não é micro USB 2.0, isso daí já era. E aqui, ó, pessoal, tem apenas o extrator de chip e nada mais. O foco agora no aparelho, vamos fazer aqui as configurações iniciais. Beleza, configurações iniciais terminadas. Vamos ver, dá pra ver que o aparelho é um pouquinho mais lento. E como eu falei, o acabamento dele também é um plástico, ó, de menor qualidade. Dá pra ver
que parece um brinquedo. Mais ou menos essa sensação que eu tive, mas a cor que eu peguei aqui, esse verde, tá muito bonito, hein? Ó, reflexivo. Pelo menos nessa parte aqui eles tentaram dar uma caprichada. Eu achei legal. Ó, tela de boas-vindas, papel de parede inicial. Vamos ver, vem bem enxuto, né? 58% de bateria. Vamos ver com qual Android ele vem. E não é o Android Core, né? Esse daqui é uma coisa muito boa, porque anteriormente as outras versões lá atrás vinham com Android Core. Era horrível, cara, né? Então complica, só se o celular for Core aí ele vem, né? Informações de software, One UI 7, não veio atualizado com a 8 ainda. Já Android 15, não veio com Android 16, mas obviamente que ele vai receber futuramente em breve, né? E bom, ó, aparelho básico, nada de assim espetacular, baratinho, mas tem uma tela grande, né? E é uma tela de 90 Hz, então dá pra ver que até mesmo nos modelos mais básicos eles entregam uma taxa de atualização um pouquinho mais alta, né? Pra gente ver aqui a fluidez. Nossa! Vocês viram? Deu uma travadinha, mas como eu falei, não é de se esperar muita coisa desse tipo de aparelho aqui, tá? Então, faz sentido, ó. Ele vai ser um pouquinho mais lento mesmo, tá? Ó, suavidade de movimento, padrão e adaptável, né? Na parte dos jogos a gente vai ter que testar, né? E vamos ver na parte das câmeras aqui. Ó, câmera principal dele é uma câmera, ó, de 50, uma abertura assim. Hoje em dia, pessoal, com boa iluminação, a maioria dos celulares tiram fotos boas, tá? Não é generalizando e tal, mas não. Ó, a frontal aqui já... tá certo que eu tô no estúdio com bastante luz, mas não tá aparentando ser uma câmera ruim não, tá? Lógico que eu não vou fazer nenhum teste aqui, que é totalmente inadequado, né? Testar as câmeras aqui numa condição dessa. Vamos ver até quanto ele grava, 4K, 30, obviamente não grava... Não, peraí. Será que ele não grava em 60 e nem em 4K? É Full HD só, pessoal. Full HD 30, limitado. Bem limitado. Ó, essa câmera aqui dá um crop. E ele não tem uma lente ultra-wide também, tá? Ó, que vacilo. Então, realmente, não é uma câmera ultra-wide, o que poderia ser. É bem limitado mesmo, tá? E a frontal, obviamente, também não vai gravar em 4K, né? Ó, menu dele aqui como que é. Eu tô curioso para fazer um teste, uma análise de câmera. Nossa, muito simples, ó. Pouquíssimas coisas ele tem. Não tem nada, nem modo profissional em vídeo e tal. Enfim, aí é pedir demais, mas pelo menos tem um modo profissional básico, que só funciona, ó, na lente principal. Não dá para mudar para as outras. Tá, legal. Agora eu quero ver um negócio aqui do leitor de digitais dele. Vamos ver? É, realmente o leitor dele é aqui na lateral, tá? E não é o leitor na tela. Celulares mais básicos costumam ser assim, tá? E ele tem também desbloqueio facial. Não vou configurar porque eu vou fazer isso em vídeo junto com vocês, tá? E aqui ele também não tem a Galaxy AI, tá? Ele tem apenas recursos básicos que nem podem ser considerados de inteligência artificial. Tem coisas muito básicas, né? Mas aí também não dá para exigir demais. Mas esse daqui, então, foi o Galaxy A07. Aguarde que terá mais vídeos e conteúdo sobre ele. Passando agora para o Galaxy A17, um pouquinho acima. Dá para ver que a caixinha dele aqui, ó, já inova. Ele tem... Inova não, é o mesmo padrão, mas aqui, ó, pelo menos o design dele é um pouquinho diferente. Tem uma câmera a mais. Aqui, ó, design fino, 7.5mm, 50 megapixels e 6 anos de atualizações. Aqui atrás aquela caixa básica, né? E vamos até dar uma comparada aqui, que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. O design dele também é fino, do A07. Depois a gente vai comparar tudo, beleza? Agora vamos abrir aqui, que é o que nos interessa. E o selo foi colocado em outra posição. Ah, tá, tem um aqui do lado. E tem um aqui na parte de cima e outro aqui. Ah, tá. Esse daqui eu já manjei um pouco melhor. Vamos puxar, a caixinha abre de outro jeito, já um pouquinho mais completinha, ó. Aqui vai ter os manuais e vai ter também um extrator de chip. Aqui não vai ter nada de capinha ou esse tipo de coisa, né? Só os manuais. E aqui, ó, focando no modelo Galaxy A07. Câmera tripla de 50 megapixels, frontal de 13, tela Full HD Super AMOLED, bateria de 5.000, carregamento rápido de 25, mas é carregamento rápido suportado, como tá falando aqui, tá? Ele não tem um carregador assim na caixa, tá? O carregador aqui, basicamente, é de 15 watts igual o outro, tá? Então, não tem segredo, carregadorzinho básico, que tá falando que é rápido e tal, mas hoje em dia 15 watts já é super lento, né? Em comparação com a concorrência. Vamos ver o cabo USB-C.
Ah tá, USB igualzinho, idêntico do outro, USB sem uma ponta e USB-A na outra. Não é USB tipo C nas duas pontas, tá? Agora, vamos ver o design aqui do meninão. Ó, mais bonito que o Galaxy A07. Calma que depois a gente vai comparar os dois. Eu particularmente gostei mais do A17. Dá pra ver que o acabamento também é de material de melhor qualidade, tá? Ó, aqui ele tem também esse design aqui que chama de ilha, né? Alguma coisa assim de ilha. Agora eu esqueci de cabeça, ele tem menos bordas também. Vamos deixar ligando. Não tem entrada para fone de ouvido P2, obviamente. Também continua com a entrada de cartão de memória, só que aquela entrada híbrida, né? E USB-C. Beleza, configurações terminadas. Demorou um pouquinho, viu? Esses aparelhos aqui estão demorando bastante, eles obrigam você a conectar na internet. E antes da gente prosseguir, uma observação interessante que eu deveria ter citado antes é que o A17 existe também uma versão 4G, que é essa daqui. Essa não é a versão 5G, ó. Se fosse a 5G, estaria falando na caixa. Peguei a caixa errada, ó, mas aqui estaria A17 5G. E não é o caso. E vai mudar algumas coisinhas, né? Processador, vai mudar a tecnologia embarcada e vai mudar também o peso, né? Essas daí são as principais diferenças do modelo 4G para o 5G. Mas aqui, ó, dá pra ver que ele tem menos bordas, dá pra ver que o design eu achei muito bonito, mas muito bonito mesmo, tá? E agora aqui, ó, na parte das câmeras, abordando levemente, ó, ele é um pouquinho mais avançado, tem uma lente ultra-wide, ó, tá dando umas travadinhas ainda, ó, já apertei faz tempo, mas celulares mais básicos são assim, tá? E aqui eu não quero esconder nada, apesar dele também ter uma lente macro, né? Era isso que eu queria ver. E daí ele veio com, ó, tô apertando e não vai, meu Deus, o A17, tá travando demais. Pegou feio pra você, hein? Já travando no início do vídeo, vocês viram lá que deu uma engasgadinha. Mas ok, né? Eu tô apenas começando aqui a fazer as configurações. 63% de bateria. Ó, cadê? Ih, meu filho. Demorando muito. Não posso reclamar porque é a primeira vez que eu tô ligando ele. Vai, dá um desconto. Eu sei que vocês vão passar pano aí nos comentários. Então, ó, Android 15 e o One UI 7.0, mas ele vai receber o 16, vai receber o One UI 8 também, tá? Com certeza. E esse daqui, pessoal, ele já é um pouquinho mais avançado. Por quê? A tela dele é Super AMOLED e não PLS LCD igual do A07. Também aqui o leitor de digitais ainda fica aqui na lateral, não fica na tela, tá? Que poderia ter vindo nessa geração, mas não veio. E ele também não tem o Galaxy AI, que ficou apenas algumas coisinhas para o A56, né? Então eu acho que o A57 desse ano que vai ter, né, algumas funções de inteligência artificial. Tem também o Circule para pesquisar, essas bobeirinhas aí, né? Mas esses dois não são aparelhos focados em inteligência artificial. São aparelhos mais básicos aí para o dia a dia. E bom, comparando levemente os dois aparelhos lado a lado, dá pra ver que o A17, que tá aqui à minha direita, ele tem menos bordas, como eu falei, isso fica bem evidente. Aqui na parte de lado, dá pra ver que o A17 também é mais fino. Os materiais dele também na parte de trás são superiores, apesar de ambos terem a proteção IP54, né? Mas eu particularmente acho esse design aqui do A17 muito melhor. E também ele passa a sensação de ser um aparelho mais robusto. Nesse daqui parece a sensação de ser um aparelho da linha Core, apesar dele não ser, é o mais básico aí, né? Ambos têm essa estrutura aqui no canto, ó, na parte que eu falei pra vocês. E dá pra ver também a qualidade da tela, né? Que se eu falei que era AMOLED eu me confundi, mas não. A AMOLED é apenas o do A17. O do A07 é PLS. Mas tem uma coisa interessante, que por esse A17 não ser a versão 5G, mas sim a 4G, ambos compartilham do mesmo processador, tanto o A07 com ele nessa versão 4G, que é o Helio G99 da MediaTek. Pois é, não é a versão Exynos, como do modelo 5G, né? Então vai ter essas diferencinhas aí, né? Apesar do A07 ser a versão de 4 GB de RAM e o A17 é a versão com 8 GB, né? Então, nessa parte aí, por causa da memória RAM, o A17 vai ganhar e ser um pouquinho superior, né? Mas eles compartilham o mesmo hardware, por isso que dá pra ver que tá meio lento aqui, né? O software um pouquinho mais completo e mais otimizado, mas é bem bobeirinha, né? Esse daqui foram os dois aparelhos lançamentos e vai ter comparativo, vai ter um monte de vídeos aí, né? Esse daqui foi mais um resumão, mais para fazer as configurações iniciais, ver o que a galera quer saber também, deixem nos comentários que eu quero ver o que vocês querem saber, tá? Eles compartilham muitas coisas e estão num preço parecido, né? Mas eu já aviso que se você quiser comprar, cara,
vai para a 17. Investe um pouquinho mais que vai valer mais a pena. Não que o A07 seja a pior coisa do mundo, tá? Que tem que levar na sua categoria, mas o A17 vai ser mais esquema, tá? Para o usuário final. E aí, você concorda comigo? Discorda? Se quiser comprar ambos os aparelhos, link de desconto aí embaixo. Comprando por lá você me ajuda com uma comissão. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Se inscrever.